Olá a todos, sejam super bem-vindos a mais uma edição do Emost Talk. Esta é uma plataforma onde nós conversamos sobre seguros. Para você que é interessado, que estuda seguros, que quer aprender mais sobre seguros ou quer tomar a devida precaução na altura de subscrever um seguro, este é o lugar certo. Como é de praxe, em todas as edições do nosso Emost Talk nós trazemos um especialista em matérias de seguro, sempre diferente para trazermos novidades. Hoje, em particular, estaremos a falar sobre riscos especiais em matérias de seguro. E temos aqui a nossa convidada, que é super bem-vinda. Eu vou pedir que ela mesma se apresente para que vocês fiquem a saber com quem estamos a falar. Seja bem-vinda. Pode, por favor, apresentar-se à nossa audiência. Olá a todos, eu chamo-me Euridice Cuco, sou técnica de seguros na IMOS e muito obrigada, Walter, por este convite, para fazer parte do Emost Talk. Antes mesmo de iniciarmos a nossa conversa, Euridice Cuco, quer partilhar connosco um pouquinho sobre o seu histórico na área de seguros, o que é que fez? Euridice iniciou a sua carreira na área de seguros aqui na IMOS. Okay. A minha primeira exposição com a matéria de seguros foi mesmo na IMOS. A IMOS é que recebeu-me, foi a IMOS que treinou-me, foi a IMOS que ensinou-me tudo aquilo que eu sei na área de seguros. Então comecei como subscritora júnior e depois passei para subscritora. Em 2023 passei para o departamento de resseguro como técnica de resseguro. Okay. E voltei para a direção de produção, indicada para o cargo de chefe de secção de riscos especiais. 4 anos em matérias de seguro, mas com muita experiência para poder partilhar conosco. Euridice Cuco, hoje vamos falar sobre riscos especiais. Logo a priori, como pontapé de saída, o que é esta coisa de riscos especiais para quem está lá em casa e quer saber melhor? Como o nome já diz, os riscos especiais são riscos que exigem um tratamento especializado. Devido à sua complexidade, em termos de frequência de sinistros, a probabilidade de ocorrência de sinistros, a sua forma de tratamento, são riscos que envolvem um tratamento especializado, ou seja, para a contratação de qualquer risco especial é necessário que o técnico que esteja a tratar deste risco seja especializado naquele risco específico. E por vezes, para poder fazer a avaliação do risco, necessitamos de peritos especializados naquela área específica. Por isso é que nós chamamos de riscos especiais. E também tem a particularidade do valor do prêmio. Por conta da sua probabilidade de ocorrência, os riscos especiais têm a particularidade de ter um prêmio elevado. Primeiro porque a procura por estes riscos especiais é menor em relação aos riscos tradicionais. Costumamos chamar os outros seguros como automóvel, multirisco. Multirisco, estamos a falar do seguro das nossas residências, indústrias e empresas. E tantos outros riscos como seguro de saúde, chamamos de riscos tradicionais ou convencionais, que têm um tratamento convencional. Entretanto, este risco especial carece de uma especial atenção no seu tratamento, desde a avaliação do risco, a colocação do risco, até a gestão do risco, até a fase do sinistro. Euridice Cuco, se percebemos, o risco especial é um risco que tem a maior probabilidade de ocorrência em relação ao risco comum? Não fazemos uma relação direta porque é difícil relacionar a probabilidade de ocorrência, mas é um fato que em caso de ocorrência de sinistro, a probabilidade de uma perda total num risco especial é maior. Por quê? Por exemplo, vamos dar o caso de temos o seguro agrícola, é um risco especial. Ok. A complexidade do seguro agrícola é que estamos a falar de sementes, estamos a falar de uma produção. Em caso de uma praga, podemos perder toda a produção. E a reposição da produção é dando novas sementes. Okay. Então, por conta disso, o tratamento desse risco deve ser monitorado
todo instante, desde o momento da subscrição estamos a falar do momento da contratação de seguro. Então, desde o momento da contratação de seguro, temos que ter a certeza que todos os mecanismos para evitar que um sinistro possa ocorrer estão a ser acautelados, pois o contrário, a probabilidade de ocorrência desse sinistro é maior ainda. E o valor acoplado a este sinistro também é elevado. A pergunta que eu acredito que vem lá de casa, de todos que estão a nos acompanhar agora, neste momento é: esta questão de riscos especiais, quem na verdade contrata e talvez por que contrata? É contratado simplesmente por pessoas, aliás, é contratado simplesmente por instituições ou pode ser contratado também por pessoas particulares? Para caso de instituições, eu penso que já percebemos um bocadinho ao falarmos, por exemplo, sobre o seguro agrícola. E depois, se pode ser contratado por particulares, em quais circunstâncias é que nós consideramos a contratação de um risco especial? O risco especial pode ser contratado por todos, tanto pessoas singulares, assim como pessoas coletivas. Temos o caso do seguro de violência política e terrorismo. Este risco, geralmente em todas as apólices tradicionais, constitui uma exclusão. Tanto no automóvel, no multirisco. Multirisco, mais uma vez, só para explicar para quem não conhece o termo, é a contratação do seguro para ativos fixos, ou seja, residências, escritórios e indústrias. Então, em qualquer apólice, a violência política e terrorismo constitui uma exclusão. Entretanto, querendo o segurado, pode muito bem contratar esta cobertura. E ao contratar esta cobertura, está a contratar o seguro de riscos especiais, porque o risco político, por constituir uma exclusão, passa a ser um risco especial. Eu recordo-me, para quem não tiver acompanhado no nosso primeiro episódio, quando conversávamos com o Sr. Francisco Neixo, falamos muito sobre a questão das exclusões, não é? E agora nós podemos perceber que a exclusão, ela vem dentro das apólices comuns, onde temos os riscos comuns. No entanto, tudo aquilo que é exclusão pode ser adicionado como um risco especial. Sim, pode ser adicionado como risco especial, mas também não podemos dizer que tudo aquilo que é exclusão é um risco especial. Nem tudo que é exclusão é um risco especial. Tem algumas exclusões como riscos nucleares. Nenhuma seguradora vai aceitar subscrever uma apólice que cobre riscos nucleares, porque o tamanho do capital envolvido em caso de sinistro supera danos morais, físicos e corporais. Uau, incrível. E isso envolve também danos ambientais irreversíveis. Então, é uma exclusão que, infelizmente, eu acredito que até aqui nenhuma seguradora estaria interessada em contratar riscos nucleares como um risco especial. Entretanto, existem também alguns riscos especiais que não fazem parte das exclusões, que têm a ver com a natureza da atividade envolvida. Por exemplo, temos os riscos cibernéticos. O equipamento eletrônico cobre apenas todo aquele que é o equipamento eletrônico dentro da empresa ou residência, etc. Entretanto, não cobre qualquer risco que esteja ligado diretamente à rede de funcionamento informático de uma empresa. Nós sabemos que estamos na era da inteligência artificial, estamos na era de desenvolvimento tecnológico toda nas empresas. Para transformação digital. Exatamente, transformação digital, em que a internet temos acesso não só no local de trabalho, mas também temos acesso através do VPN, através dos nossos dispositivos móveis, ou mesmo em casa podemos usar os sistemas da empresa. E o fato de nós podermos usar esses sistemas da empresa fora do local de trabalho constitui uma vulnerabilidade para o sistema interno da empresa, pois aquele dispositivo que é conectado a um outro sistema externo, ao ser conectado ao sistema da empresa,
pode contaminar através de um vírus, através de hackeamento das contas. Tem vários ataques que podem constituir ataques cibernéticos que nas outras apólices tradicionais não estão cobertos. Então, as pessoas singulares podem contratar riscos políticos através da apólice automóvel. Nós vimos aqui muitos casos. Agora, no caso das manifestações que o nosso país enfrentou por conta da situação política. A situação política, exato. Nós vimos muitos segurados que chegaram até nós com reclamações de danos causados devido a estas manifestações. Mas, infelizmente, nenhuma seguradora cobriu estes riscos, pelo menos os que não contrataram os riscos especiais de violência política e terrorismo. Pois, nas apólices tradicionais, como já havia dito, este risco constitui uma exclusão. Entretanto, se o segurado tivesse contratado esta cobertura, o risco estaria coberto, sem nenhum problema. A novidade que nós estamos a trazer para aqui, Euridice Cuco, é que todas aquelas pessoas que em algum momento viram sua viatura, a sua casa, a sua loja vandalizada, estando cobertas em qualquer seguradora, e quando foram participar, identificaram ou notaram que era uma exclusão, a questão política, não é razão suficiente para entendermos que não existe uma cobertura para o risco político. No entanto, é uma cobertura adicional, é uma cobertura especial. Exatamente. É o que estamos a dizer neste momento. Exatamente. Então, ficou aqui a dica para quem acompanha-nos a partir de casa. Nem todas as pessoas que tinham alguma cobertura, ou todas as pessoas que eram seguras, não puderam ser cobertas no meio desta situação política, porque é um risco especial que nós podemos contratar mediante a sua natureza. Surge aqui uma pergunta no meio, Euridice Cuco. Quando é que nós entendemos, digo assim individualmente, quando é que o Walter entende que vai à seguradora, subscreve, por exemplo, para o seguro automóvel, subscreve o seu seguro, danos próprios, quando é que ele entende que precisa de fato adicionar uma apólice, aliás, precisa adicionar este risco especial? Por exemplo, a questão política, os riscos políticos. O que é que me leva, em algum momento, a fazer esta subscrição? Esta questão de vontade de contratar um risco especial tem a ver com a exposição ao risco. Eu, como segurado, vejo que daqui a uns 2, 3 anos, ou mesmo este ano, existe a possibilidade de eu estar exposta a um determinado risco. Então, eu me aproximo à seguradora. Geralmente são os segurados que vêm com essa questão. Eu estou com medo de ter uma situação em que a minha casa é vandalizada por conta de manifestações. E eu gostaria de saber se eu poderia ser coberto dentro da apólice de seguro que eu contratei com a IMOS. E a IMOS explica que nestas condições, infelizmente, não poderá estar coberto. Entretanto, existe a possibilidade de contratar a cobertura de riscos políticos, ou violência política e terrorismo. Temos o caso de Angola. Angola, neste período em que nós enfrentamos... Muita atenção para os angolanos, que nos acompanham agora. Angola, neste período em que nós enfrentamos aqui em Moçambique, por conta da situação política, sentiram-se ameaçados com a situação que aconteceu aqui em Moçambique, não só Moçambique, várias outras partes da África, e viram a necessidade de contratar o risco político, por conta das situações, porque daqui a nada Angola vai ter eleições e por conta disso todo o povo é influenciado por uma outra nação. Existe a probabilidade de ocorrência deste risco. Quer dizer, é uma tendência política. É igual quando nos referimos à questão, por exemplo, das independências. Exatamente. As independências na África começaram num país e tiveram a tendência de alastrar-se. Não que nós queiramos aqui incitar movimentos políticos agressivos, mas é uma probabilidade em Angola ou em alguns outros países da África de começar a haver estes tumultos políticos. Exatamente. Então, o que nós estamos aqui a trazer é que existe esta necessidade de haver mais atenção por parte do consumidor ou por parte do público em geral sobre a necessidade de contratar este tipo de riscos. Exatamente. Um outro risco especial que nós temos é a responsabilidade civil de gestores.
Ok. A responsabilidade civil gestor garante cobertura a qualquer negligência que algum gestor que esteja no cargo de direção ou gestão numa empresa tenha cometido durante o seu período de execução de tarefas. Ou seja, eu na época em que era diretor cometi algum erro que causou danos à empresa, danos sejam eles morais ou materiais. Se for negligência, não negligência grossa, existe aquilo que nós chamamos de negligência grossa ou fraude. Fraude não está coberto, porque ele sabe que isto não se faz e simplesmente fez, não está vamos coberto. fazer a indisciplina e vamos subscrever o seguro, não se resolve, não é bem assim. Então, neste caso, estamos a falar de casos de negligência. Eu não sabia, como dirigente daquela instituição, que estava a cometer algo errado. Entretanto, tendo comprado o seguro de responsabilidade civil gestores, em caso de sinistro, a apólice cobre. Uau. Temos vários casos em que alguns gestores são sancionados por algumas medidas que eles tomam nas suas empresas, que acabam criando danos materiais, danos financeiros. Vimos muitos casos em que o Banco Central emitiu algumas sanções aos bancos comerciais. Exato. Se estes bancos até comerciais... mesmo as seguradoras, não? Até mesmo as seguradoras. Mas isso foi o ISSM, o regulador. Sim, para as seguradoras foi o ISSM. Então, se estas instituições contratarem esta apólice de responsabilidade civil gestores, em caso de negligência provada que trata-se de uma negligência, estarão cobertos ao abrigo desta apólice. Eu, como gestor de recursos humanos, sem ter o conhecimento devido, despeço um trabalhador de forma indevida e esse trabalhador vai até o tribunal, mete um processo contra mim e ele acaba vencendo este processo. E a causa deste processo acaba criando danos financeiros à empresa. A empresa tem que pagar uma indenização. Então, tendo comprado esta apólice, são muito altas. Então, tendo comprado esta apólice, caso a indemnização seja em nome particular do gestor ou em nome da empresa, a apólice cobre. Uau. Desde que prove-se tratou-se de uma negligência e o gestor não tinha conhecimento que tratava-se de uma fraude, etc. Euridice Cuco, uma questão que não quero aqui calar é o que é que determina um risco ser especial ou não? É o preço, é a previsibilidade ou a imprevisibilidade, a tendência que existe em um determinado lugar? O que é que faz com que um risco seja especial? Eu penso que esta pergunta ela é voltada mais às próprias seguradoras, porque o que é que faz com que elas separem um risco especial de um risco comum? É a complexidade desse risco. O tratamento do risco deve ser feito por pessoas especializadas, ou seja, por vezes a seguradora tem que contratar especialistas, podem ser externos ou internos, para poder tratar desses riscos específicos. Então, por conta disso, o tratamento deles, assim como o preço, que é o prêmio, são elevados. Nos riscos cibernéticos, uma seguradora não é uma empresa de informática, mas tem que ter uma empresa de informática especializada na área para poder fazer monitoria e avaliação do risco. Porque nós, como subscritores normais, não temos como fazer a avaliação do risco informático. Entretanto, contratando uma empresa adjacente, pode muito bem fazer a avaliação desse risco. E existem tantos outros aspectos. É certo sim que o preço também, o custo é mesmo elevado, mas entretanto o que faz de um risco ser verdadeiramente especial é a sua complexidade de tratamento. Antes de eu aceitar disponibilizar cobertura para um risco especial, tem que consultar primeiro o mercado, avaliar o risco. Antes de determinar, é diferente de um risco tradicional. O risco tradicional nós corremos para subscrever, porque o mercado é competitivo, somos vários a operar. Entretanto, num risco especial, antes de garantir cobertura, eu tenho que verificar aquele risco, fazer a avaliação daquele risco.
Existem alguns aspectos que devem ser acautelados antes de se subscrever o risco. Sem se acautelar esses aspectos, não se pode avançar para a subscrição do risco, ou seja, contratar a apólice. Euridice Coco, mesmo em jeito de conclusão desta nossa conversa sobre os riscos especiais, eventualmente nós devemos convidar a Euridice Coco para outros episódios onde podemos abordar de forma muito mais profunda sobre a questão de riscos especiais ou outras matérias, seguros, áreas em que a Euridice Coco fez parte. Uma pergunta final. Com a sua experiência no ramo segurador, como é que olhamos para Moçambique hoje em relação à procura dos riscos especiais? Existe mais procura? Existe procura por riscos especiais? O que é que o mercado nos mostra sobre este tipo de riscos, sobre a procura destes riscos? Com esta tendência política, pelo menos na cobertura de violência política e terrorismo, a procura aumentou drasticamente. Porque o país sentiu na pele a necessidade de contratar esta cobertura. Dói muito saber que eu paguei um prêmio para me garantir cobertura do meu ativo, entretanto, porque eu negligenciei ou não procurei saber antes como é que funcionava, eu não tive direito à indemnização, porque o risco não estava coberto. Entretanto, a partir do momento que eu sinto que existe exposição neste risco específico, eu vejo a necessidade de contratar o risco. Noutros riscos, a procura ainda não é muito elevada. Nós é que procuramos vender para o mercado e sensibilizar o mercado a procurar garantir cobertura nesses riscos. Por vezes o segurado não sabe que tem direito ou existe um seguro que cobre esse tipo de riscos. Existe a necessidade também das seguradoras exporem a situação aos segurados. Exatamente. Para que eles para que eles tomem conhecimento que existe a necessidade de contratação desta cobertura. No âmbito da subscrição, é um bom momento para estas conversas entre o segurado e a seguradora. E a seguradora, porque por vezes o segurado pode até estar exposto ao risco, mas porque não sabe que a cobertura existe, ele simplesmente não contrata. Perfeito. Euridice Coco, últimas considerações, o que é que quer deixar ou algum ponto que eventualmente nós não tenhamos abordado nesta conversa? Espero que depois desta conversa, todos aqueles que estejam a ouvir o Emos Talk e tenham alguma questão que tenha relação com algum risco, que acham que será que está coberto ou não, é só comunicar a Emos que nós vamos dar toda a informação necessária e explicação se existe sim uma apólice que cobre esse risco ou não. Muito obrigado a todos que estiveram a nos acompanhar até aqui. Esta foi a 4ª edição do Emos Talk. Fiquem conosco até a próxima edição.